Na altura do quilômetros 214 em uma rodovia de Manaus durante a tarde, avistei de longe, ainda de dentro do meu caminhão vermelho, uma figura conhecida acenando com um sorriso no acostamento. Era Amanda Soares, a filha loira de 22 anos do meu chefe, Sr. Roberto, usando uma jaqueta de couro preta. Parei o caminhão e ela, sem dar muita explicação, me pediu uma carona. Meu nome é Pablo Batista, tenho 28 anos e há quase uma década rodo as estradas do Amazonas transportando cargas diversas. Nasci e me criei aqui em Manaus, filho de uma família simples onde aprendi desde cedo que o trabalho honesto é o único caminho. Meu pai também foi caminhoneiro, e foi dele que herdei não só a profissão, mas também a paixão pela estrada. Trabalho para a empresa do Sr. Roberto há 5 anos, sempre cumprindo os prazos e mantendo a carga em segurança. É um trabalho que me dá orgulho, mesmo quando as condições não são as melhores. Durante o trajeto, percebi que Amanda não estava ali por acaso. Suas perguntas, olhares inquietos e uma bolsa que ela não largava por nada revelavam que o que ela realmente queria era bem mais arriscado do que apenas uma carona. Ela começou perguntando sobre as rotas que eu conhecia, especialmente aquelas menos movimentadas que levavam para o interior. Seus olhos brilhavam de uma forma estranha quando mencionei as estradas secundárias que levavam às comunidades ribeirinhas. Pablo, você conhece bem essas bandas por aqui, né? Ela disse, ajeitando a bolsa no colo com um cuidado excessivo. Meu pai sempre fala que você é o melhor motorista da empresa. Aquele elogio me deixou desconfiado. Amanda nunca havia demonstrado interesse pelo meu trabalho antes, e agora estava ali, no meio do nada, fazendo perguntas que me deixavam com um frio na barriga. O caminhão seguia pela BR-174, e eu tentava manter a concentração na estrada enquanto sentia o peso do olhar dela sobre mim. A tarde amazonense estava quente e abafada, e o ar-condicionado do caminhão lutava contra a umidade característica da região. Percebi que suas mãos tremiam ligeiramente quando ela abriu a bolsa para pegar um lenço, e por um instante, consegui ver o que parecia ser muito dinheiro lá dentro. Para onde você quer ir exatamente, Amanda? Perguntei, tentando soar casual, mas minha voz traiu uma certa tensão. Ela hesitou por um momento, olhou pela janela para a mata densa que margeava a rodovia e respondeu: preciso ir até uma fazenda perto de Presidente Figueiredo. É urgente, Pablo. Muito urgente. O tom de sua voz tinha uma gravidade que não combinava com a Amanda despreocupada que eu conhecia. Enquanto dirigia, comecei a repassar mentalmente tudo o que sabia sobre a filha do meu chefe. Sempre a vi como uma jovem mimada, que estudava administração na universidade e raramente se envolvia nos negócios do pai. Agora, vê-la ali, claramente nervosa e carregando o que parecia ser uma fortuna em dinheiro, me fazia questionar se realmente a conhecia. Meu estômago se contraiu quando percebi que talvez estivesse me metendo em algo muito maior do que uma simples carona para a filha do patrão. Conforme seguíamos pela rodovia, Amanda começou a revelar mais detalhes sobre sua misteriosa missão. Sua voz tremia quando me contou que havia descoberto irregularidades nos negócios do pai, transações que não batiam com os livros da empresa. Pablo, meu pai está envolvido em algo sujo, ela sussurrou, como se as árvores da floresta pudessem estar escutando. E eu tenho provas. A tensão no ar da cabine se tornou quase palpável. Conhecia o Sr. Roberto há anos, sempre o respeitei como um patrão justo e honesto. A empresa dele sempre foi referência na região, transportando desde produtos alimentícios até equipamentos industriais para as comunidades do interior. Nunca havia questionado a origem das cargas ou os destinos mais incomuns que às vezes me eram solicitados. Agora, as palavras de Amanda plantavam sementes de dúvida em minha mente. Que tipo de irregularidades? Perguntei, reduzindo a velocidade ao nos aproximarmos de um posto de combustível abandonado. O lugar estava deserto há meses, com as bombas enferrujadas e a pintura descascada pela ação do tempo e da umidade amazônica. Amanda pediu para que eu parasse ali, alegando precisar organizar seus pensamentos antes de continuar. Ela abriu a bolsa com cuidado e tirou alguns documentos amarelados pelo tempo. Eram recibos, notas fiscais e registros de transporte que datavam dos últimos 2 anos. Olha isso aqui, Pablo, ela disse, apontando para valores que realmente não faziam sentido. Cargas de 5 toneladas sendo registradas como 15, destinos que não existem nos mapas, e pagamentos em dinheiro vivo para transportes que teoricamente nunca aconteceram. Meu sangue gelou quando reconheci minha própria assinatura em alguns daqueles documentos. Lembrava-me vagamente de algumas viagens estranhas que fiz nos últimos meses,
sempre a pedido direto do Sr. Roberto, sempre com instruções específicas para não questionar o conteúdo da carga. Será que eu fui usado sem saber? Pensei, sentindo um nó se formar na garganta. Amanda continuou explicando que havia copiado esses documentos do escritório do pai na madrugada anterior. Ele sempre tranca o cofre, mas eu decorei a combinação observando-o abrir várias vezes, ela disse, com uma mistura de orgulho e medo na voz. Pablo, eu acho que meu pai está envolvido com contrabando, talvez até coisa pior. E se for verdade, todos os motoristas da empresa podem estar em perigo. A realidade começou a bater como um soco no estômago. Se o Sr. Roberto realmente estava envolvido em atividades ilegais, eu poderia estar sendo usado como laranja sem saber. Todos os motoristas da empresa poderiam estar na mesma situação. Pensei em minha mãe, que dependia do meu salário para o tratamento de diabetes, e em meus planos de um dia ter minha própria transportadora. Tudo poderia desmoronar se eu fosse preso por crime que nem sabia estar cometendo. Amanda, o que você pretende fazer com essas informações? Perguntei, sentindo o peso da responsabilidade caindo sobre meus ombros. Ela guardou os documentos de volta na bolsa e me olhou com uma determinação que eu nunca havia visto antes. Vou entregar tudo para as autoridades competentes. Mas primeiro, preciso chegar àquela fazenda. Lá tem mais evidências, coisas que meu pai não sabe que eu sei onde estão escondidas. Retomamos a viagem em direção a Presidente Figueiredo, mas agora o clima dentro da cabine havia mudado completamente. Amanda me deu coordenadas específicas para uma fazenda que ficava a cerca de 40 quilômetros da cidade, numa estrada de terra que poucos conheciam. É melhor irmos devagar, Pablo, ela disse, verificando o celular constantemente. Não podemos chamar atenção. A estrada de asfalto deu lugar a uma trilha de terra batida cheia de buracos e poças de lama da última chuva. Meu caminhão, acostumado com estradas ruins, se comportava bem, mas eu sabia que estávamos nos afastando cada vez mais da civilização. A mata fechada de ambos os lados criava uma espécie de túnel verde, e o barulho dos pássaros e insetos se intensificava conforme avançávamos. Aquela fazenda pertence ao João Mendes, um antigo sócio do meu pai, Amanda explicou, segurando-se no painel quando o caminhão balançou numa valeta mais profunda. Eles tiveram uma briga feia há 2 anos e romperam a sociedade. Mas eu descobri que eles nunca pararam de fazer negócios, só que agora por baixo dos panos. Comecei a entender por que Amanda queria ir até lá. Se o Sr. Roberto estava realmente envolvido em esquemas ilegais, provavelmente usava a fazenda do antigo sócio como ponto de apoio ou depósito. João Mendes é um cara perigoso, pensei, lembrando das poucas vezes que o havia encontrado. Alto, forte, sempre com uma expressão fechada e uma cicatriz na testa que contava histórias que ele nunca revelava. Amanda, você tem certeza de que é seguro irmos lá? Perguntei, diminuindo ainda mais a velocidade ao avistar uma ponte de madeira bem velha sobre um igarapé. Se seu pai descobrir que você pegou esses documentos, ele pode ter avisado João. Podemos estar entrando numa cilada. Ela ficou em silêncio por um momento, mas pude ver em seus olhos que a mesma preocupação havia passado por sua mente. É um risco que tenho que correr, Pablo, ela disse finalmente. Se eu não fizer nada, mais pessoas podem se prejudicar. E você, que sempre foi leal ao meu pai, merece saber a verdade sobre o que está transportando. Ao cruzarmos a ponte, que rangeu de forma preocupante sob o peso do caminhão, avistamos ao longe as primeiras construções da fazenda. Eram galpões grandes, alguns em alvenaria e outros de madeira, espalhados numa clareira aberta na mata. Havia também uma casa principal, que parecia abandonada, com as janelas fechadas por tábuas e o telhado parcialmente coberto por trepadeiras. Para aqui, Pablo, Amanda disse, apontando para uma área com sombra próxima à mata. Vamos deixar o caminhão escondido e continuar a pé. Preciso verificar um dos galpões onde eu sei que meu pai costumava guardar certas mercadorias. Senti um arrepio subindo pela espinha quando percebi que não havia sinal de vida na fazenda. Nenhum movimento, nenhum som de atividade humana ou animal. Era como se o lugar estivesse esperando nossa chegada, num silêncio que não era natural. Amanda pegou sua bolsa e desceu do caminhão com determinação, mas eu podia ver suas mãos tremendo ligeiramente. Fique atento a qualquer barulho estranho, ela sussurrou enquanto caminhávamos em direção ao primeiro galpão. Se algo der errado, corra para o caminhão e vá embora. Não me espere.
Suas palavras me fizeram perceber que talvez estivéssemos entrando em algo muito mais perigoso do que eu havia imaginado, mas já era tarde demais para voltar atrás. O primeiro galpão que exploramos estava trancado com um cadeado novo, o que imediatamente levantou nossas suspeitas. Amanda tirou um alicate da bolsa, algo que me surpreendeu. Ela havia se preparado bem para essa incursão. Aprendi algumas coisas úteis na universidade, ela disse com um sorriso nervoso enquanto trabalhava no cadeado. Curso de engenharia tem suas vantagens. Quando conseguimos abrir a porta, o cheiro que nos atingiu foi indescritível. Era uma mistura de umidade, mofo e algo químico que fez meus olhos lacrimejarem. Amanda tampou o nariz com a manga da jaqueta e entrou primeiro, usando a lanterna do celular para iluminar o interior. O que vimos lá dentro confirmou nossos piores temores. Havia caixas empilhadas até o teto, todas marcadas com códigos que não faziam sentido. Muitas estavam abertas, revelando embalagens menores com substâncias que claramente não eram produtos legais. Havia também equipamentos estranhos, que pareciam ser usados para processar ou embalar algo. Meu Deus, Pablo, Amanda sussurrou, sua voz ecoando no galpão vazio. É pior do que eu imaginava. Fotografei algumas das caixas e seus conteúdos com meu celular, mesmo sabendo que o sinal ali era praticamente inexistente. Amanda fez o mesmo, documentando tudo meticulosamente. Foi então que encontramos uma planilha deixada sobre uma mesa improvisada, uma lista de datas, quantidades e valores que batiam exatamente com alguns dos documentos que Amanda havia tirado do escritório do pai. Olha isso aqui, ela disse, apontando para uma linha específica da planilha. Quinta-feira passada, 20 quilos, destino Manacapuru. Pablo, você não fez uma viagem para Manacapuru na quinta passada? Meu sangue gelou. Lembrava perfeitamente daquela viagem. O Sr. Roberto havia me dado instruções específicas para não parar no posto de pesagem e seguir uma rota alternativa que eu nunca havia usado antes. A realidade começou a se formar como um quebra-cabeças macabro. Eu havia sido usado para transportar drogas sem saber. Todas aquelas viagens estranhas, as instruções específicas, os destinos incomuns, tudo fazia sentido agora. Senti uma mistura de raiva, medo e traição correndo pelas minhas veias. Amanda, quantos motoristas da empresa você acha que sabem disso? Provavelmente nenhum, ela respondeu, continuando a fotografar evidências. Meu pai sempre foi muito cuidadoso em compartimentar as informações. Cada motorista faz sua parte sem saber do conjunto todo. É assim que ele manteve o esquema funcionando por tanto tempo. Foi então que ouvimos o barulho de motores se aproximando. Amanda e eu nos entreolhamos com pânico. Não deveria ter ninguém aqui, ela sussurrou, apagando rapidamente a luz do celular. Nos escondemos atrás de uma pilha de caixas e ficamos em silêncio absoluto, escutando os veículos pararem do lado de fora. Vozes masculinas começaram a se aproximar do galpão. Reconheci uma delas imediatamente. Era João Mendes. Tem alguma coisa errada aqui, ele estava dizendo. O cadeado foi forçado. Meu coração disparou quando percebi que nossa presença havia sido descoberta. Amanda segurou minha mão com força, e pude sentir que ela estava tremendo tanto quanto eu. Procurem por toda a fazenda, ordenou outra voz que não reconheci. Se tem alguém aqui, vamos encontrar. E quando encontrarmos, vão ter muito o que explicar. As pisadas se espalharam em diferentes direções, e soubemos que estava começando uma caçada da qual éramos as presas. Ficamos escondidos por cerca de 10 minutos que pareceram uma eternidade, escutando os homens vasculharem os outros galpões. Amanda sussurrou em meu ouvido que conhecia uma trilha pela mata que levava de volta à estrada principal, mas teríamos que abandonar meu caminhão. É nossa única chance, Pablo, ela disse, e eu sabia que ela estava certa. Aproveitamos o momento em que as vozes se afastaram e saímos silenciosamente pela parte de trás do galpão. A mata amazônica é densa e traiçoeira, cheia de cipós, espinhos e buracos escondidos pela vegetação. Amanda, que demonstrava conhecer bem aquela região, nos guiou por uma trilha quase imperceptível entre as árvores. A cada ruído da floresta, nossos corações disparavam. O canto dos pássaros, o movimento das folhas com o vento, o próprio barulho de nossos passos, tudo parecia amplificado e ameaçador. Atrás de nós, ainda podíamos ouvir as vozes dos homens, que aparentemente haviam encontrado meu caminhão e agora sabiam com certeza que alguém estava na fazenda. Por aqui, Amanda sussurrou,
apontando para uma descida íngreme coberta por samambaias gigantes. Essa trilha leva direto à estrada, mas vai dar numa curva cerca de 2 quilômetros antes da ponte. Começamos a descida, lutando contra os galhos e cipós que pareciam querer nos impedir de passar. Foi durante essa fuga desesperada que Amanda me contou o resto da história. Pablo, não foi coincidência eu estar naquela estrada hoje, ela admitiu enquanto nos escondíamos atrás de uma árvore caída para recuperar o fôlego. Eu sabia que você passaria por lá nesse horário. Estou te seguindo há dias, esperando a oportunidade certa. A revelação me deixou confuso e um pouco irritado. Por que não me procurou diretamente? Perguntei, secando o suor que escorria pelo rosto. Por que toda essa encenação? Ela explicou que não sabia em quem podia confiar na empresa, e que havia decidido me abordar apenas depois de confirmar que eu realmente não sabia de nada sobre o esquema do pai. Tem mais uma coisa que você precisa saber, ela continuou, verificando se não havia ninguém nos seguindo. Ontem à noite, ouvi meu pai conversando ao telefone com alguém. Eles estão planejando algo grande para este fim de semana, algo que vai envolver vários caminhoneiros da empresa. Pablo, eu acho que vocês vão ser usados para transportar uma carga muito perigosa. Antes que eu pudesse perguntar mais detalhes, ouvimos o som de cães latindo ao longe. Eles trouxeram cachorros, Amanda disse, com pânico na voz. Vamos ter que correr. Saímos em disparada pela trilha, ignorando os arranhões dos espinhos e a dificuldade do terreno irregular. A corrida pela mata se tornou uma luta pela sobrevivência. Os latidos ficavam cada vez mais próximos, e podíamos ouvir os homens gritando instruções uns para os outros. Meus pulmões ardiam, minhas pernas tremiam, mas a adrenalina me mantinha em movimento. Amanda, apesar de ser menor e aparentemente mais frágil, demonstrava uma resistência que me impressionava. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, avistamos a estrada através das árvores. Mas nossa sensação de alívio durou pouco. Havia um carro parado bem no local onde a trilha encontrava o asfalto, e um homem fumando encostado no capô, claramente nos esperando. O homem encostado no carro se virou quando nos viu saindo da mata. Por um momento, pensei que nossa fuga havia chegado ao fim, mas Amanda suspirou com alívio. Marcelo! Ela gritou, correndo em direção a ele. Era um homem de cerca de 40 anos, baixo e robusto, com roupas de fazendeiro e um olhar inteligente que me tranquilizou imediatamente. Amanda, vocês estão bem? Marcelo perguntou, olhando para nossos arranhões e roupas rasgadas. Recebi sua mensagem e vim o mais rápido que pude. Ele se apresentou como Marcelo Santos, investigador da Polícia Federal que havia sido colega de Amanda na universidade antes de ela trancar o curso para ajudar o pai na empresa. Subimos rapidamente no carro dele, um Corolla discreto mas bem conservado. Enquanto nos afastávamos da área, Amanda explicou que havia contatado Marcelo 2 dias antes, quando começou a suspeitar seriamente das atividades do pai. Eu precisava de alguém em quem pudesse confiar completamente, ela disse, e o Marcelo sempre foi uma pessoa íntegra. Marcelo nos levou para um pequeno sítio a cerca de 30 quilômetros dali, propriedade de um tio aposentado que viajava frequentemente. Aqui vocês estarão seguros por enquanto, ele disse, estacionando próximo a uma casa simples mas bem cuidada. Preciso ver essas evidências que vocês coletaram e entender melhor a extensão do problema. Dentro da casa, finalmente conseguimos organizar todas as informações. Amanda mostrou os documentos que havia tirado do escritório do pai, eu descreve as viagens suspeitas que havia feito nos últimos meses, e Marcelo revelou que a Polícia Federal já estava investigando atividades de contrabando na região há algum tempo. Vocês podem ter encontrado a ponta do iceberg, Marcelo disse, examinando as fotografias que tiramos na fazenda. Esses códigos nas caixas correspondem a uma rede de distribuição que estamos tentando desmantelar há meses. O problema é que nunca conseguimos identificar quem estava por trás da operação. Foi então que entendi a gravidade da situação. Não se tratava apenas do Sr. Roberto fazendo alguns negócios questionáveis. Era uma operação grande, bem organizada, que provavelmente envolvia outras empresas de transporte e várias pessoas influentes da região. Marcelo, quantos caminhoneiros você acha que estão envolvidos sem saber? Perguntei. Provavelmente dezenas, ele respondeu. É uma técnica comum usar motoristas honestos como laranjas. Eles cumprem as rotas sem questionar, e se algo der errado, são eles que se prejudicam. Suas palavras me fizeram pensar em meus colegas de trabalho, todos pais de família como eu,
que poderiam estar na mesma situação sem saber. Amanda se levantou e começou a andar pela sala, claramente agitada. Marcelo, aquela conversa que ouvi meu pai tendo ao telefone, ele mencionou algo sobre um grande carregamento neste fim de semana. Falou em finalizar a operação e que depois disso poderiam dar um tempo nas atividades. O investigador ficou visivelmente preocupado com essa informação. Se eles estão planejando uma operação grande e depois pretender parar temporariamente, significa que estão se sentindo pressionados. Talvez tenham percebido que estão sendo investigados. Ele pegou o celular e começou a fazer algumas ligações, coordenando com outros agentes. Enquanto Marcelo falava ao telefone, Amanda se aproximou de mim. Pablo, sei que te coloquei numa situação muito difícil, ela disse, com lágrimas nos olhos. Quando tudo isso acabar, eu vou me certificar de que você e os outros motoristas sejam protegidos. Vocês são as verdadeiras vítimas nessa história. Marcelo terminou suas ligações e se juntou a nós com uma expressão grave. A situação é mais séria do que imaginávamos, ele disse, mostrando alguns documentos em seu tablet. Através das informações que vocês forneceram, conseguimos conectar vários pontos. A operação que está sendo planejada para este fim de semana não é apenas sobre drogas. Ele nos mostrou fotos de outros locais que haviam sido investigados, galpões semelhantes ao que visitamos, mas em diferentes cidades do Amazonas. Estamos falando de uma rede de contrabando que inclui armas, drogas e até mesmo tráfico de animais silvestres, Marcelo explicou. O Sr. Roberto é apenas um dos operadores, mas parece ser um dos mais importantes. Amanda ficou pálida ao ouvir isso. Tráfico de animais? Meu pai sempre disse que amava a natureza, que respeitava a floresta. Sua voz se quebrou, e percebi que ela estava começando a entender que o homem que criou ela não era quem ela pensava que fosse. Segundo nossas informações, Marcelo continuou, a operação deste fim de semana vai ser usada para transportar um carregamento especial para fora do estado. Aparentemente, há compradores internacionais esperando em Belém, e de lá a mercadoria seguirá para outros países. Comecei a entender por que Amanda estava tão desesperada para expor o esquema do pai antes que essa operação acontecesse. Se ela não agisse rápido, mais pessoas seriam prejudicadas, e o esquema poderia continuar funcionando por muito mais tempo. Marcelo, o que podemos fazer para impedir isso? Precisamos de mais evidências concretas, ele respondeu. O que vocês coletaram hoje é importante, mas não é suficiente para derrubar toda a operação. Precisamos saber quem mais está envolvido, quais são as rotas exatas que serão usadas, e principalmente, precisamos identificar os compradores. Foi então que Amanda teve uma ideia que me deixou horrorizado. E se eu voltasse para casa e fingisse que nada aconteceu? Ela sugeriu. Poderia tentar descobrir mais detalhes sobre a operação do fim de semana, talvez até conseguir acesso ao escritório do meu pai novamente. Absolutamente não, Marcelo disse imediatamente. É muito perigoso. Se seu pai desconfia que você sabe alguma coisa, você pode estar correndo risco de vida. Mas Amanda insistiu, argumentando que era a única forma de conseguir as informações necessárias para impedir a operação. Pablo, você poderia me ajudar, ela disse, se virando para mim. Se eu conseguir descobrir que você vai ser escalado para alguma viagem suspeita no fim de semana, você poderia colaborar com a investigação. Marcelo, seria possível equipar o caminhão do Pablo com dispositivos de rastreamento? A ideia de me infiltrar conscientemente na operação me deixou com frio na barriga, mas ao mesmo tempo, sabia que era a coisa certa a fazer. Pensei em todos os meus colegas que poderiam estar sendo usados como laranjas, e nas famílias que seriam destruídas se esse esquema continuasse funcionando. Seria muito arriscado, Marcelo admitiu, mas se conseguirmos planejar tudo direitinho, poderia funcionar. Pablo, você estaria disposto a colaborar? Você entende que estaria correndo um risco considerável? Olhei para Amanda, com seus olhos azuis cheios de esperança e determinação, e para Marcelo, que representava a lei e a justiça que eu sempre respeitei. Estou dentro, eu disse, surpreendendo a mim mesmo com a firmeza da minha voz. Mas quero garantias de que os outros motoristas não serão prejudicados. Na segunda-feira seguinte, voltei ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Meu caminhão havia sido encontrado por outros funcionários da fazenda, e a versão oficial era que eu havia parado para descansar e acabei perdendo as chaves na mata. Amanda havia voltado para casa no domingo, alegando que havia passado o fim de semana na casa de uma amiga.
O senhor Roberto me recebeu com sua simpatia habitual, perguntando se eu estava bem e se precisava de alguns dias de folga. Não precisa, chefe, eu respondi, tentando soar natural. Foi só um susto. Encontrei as chaves depois de um tempo procurando. Ele sorriu e me deu um tapinha no ombro, mas percebi que seus olhos me estudavam de forma diferente. Durante a semana, Marcelo havia equipado meu caminhão com dispositivos de rastreamento quase invisíveis e um sistema de comunicação que me permitia transmitir informações em tempo real. Amanda conseguiu descobrir que eu seria escalado para uma viagem especial na sexta-feira, com destino a uma cidade próxima à fronteira com o Pará. Na quinta-feira, Amanda conseguiu acesso ao escritório do pai novamente. Ela me enviou uma mensagem codificada informando que havia descoberto detalhes importantes sobre a operação. Nos encontramos rapidamente num posto de gasolina na saída da cidade, onde ela me passou informações que me deixaram ainda mais preocupado. Pablo, a carga que você vai transportar amanhã não é só drogas, ela sussurrou, verificando se ninguém estava prestando atenção em nossa conversa. Tem uma lista aqui de animais silvestres, alguns muito raros. E tem também armas. Sua voz tremeu ao dizer a última palavra. Quanto mais eu descubro sobre meu pai, menos eu o reconheço, ela continuou, com lágrimas nos olhos. Ele não é o homem que eu pensava que fosse. É um criminoso, Pablo. Um criminoso que usou você e outros motoristas honestos para construir um império de maldade. Naquela noite, quase não consegui dormir. Pensava na viagem do dia seguinte, nos riscos que estava correndo, e principalmente nas pessoas que poderiam ser prejudicadas se eu não conseguisse cumprir minha parte no plano. Marcelo havia me garantido que haveria apoio durante toda a operação, mas eu sabia que muita coisa poderia dar errado. Na sexta-feira de manhã, cheguei cedo à empresa. O senhor Roberto me chamou no escritório e me deu instruções específicas sobre a viagem. Pablo, essa é uma carga especial, ele disse, me entregando uma rota manuscrita. Você vai seguir exatamente esse caminho, sem paradas desnecessárias. E Pablo? Ele me olhou nos olhos com uma seriedade que nunca havia visto antes. Essa é uma viagem que nunca aconteceu. Entende o que estou dizendo? Entendo, chefe, respondi, tentando manter a voz firme. Ele me deu a chave de um caminhão diferente do meu habitual, maior e com compartimentos que eu nunca havia visto antes. Esse caminhão tem algumas modificações especiais, ele explicou. Você não precisa saber de todos os detalhes. Quando vi a carga sendo carregada, meu estômago se revirou. Eram caixas de tamanhos variados, algumas com pequenos furos para ventilação e outras claramente pesadas demais para conterem apenas produtos normais. Ouvi sons abafados vindos de algumas das caixas, e soube que havia animais vivos ali dentro. Antes de partir, recebi uma mensagem de Amanda. Cuidado, Pablo. Marcelo está posicionado na rota. Tenha fé, vai dar tudo certo. Liguei o caminhão e saí da empresa, sabendo que estava carregando uma das cargas mais perigosas da minha vida. A viagem começou normalmente, seguindo a rota que o senhor Roberto havia me dado. Mas conforme me afastava de Manaus, percebi que estava sendo seguido por pelo menos 2 carros. Marcelo havia me alertado que isso poderia acontecer. A operação era grande demais para não ter esquemas de segurança. Cerca de 2 horas depois da partida, quando já estava numa estrada secundária cercada por mata densa, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô, Pablo, disse uma voz que reconheci imediatamente. João Mendes. Parece que você andou visitando lugares que não devia, rapaz. Meu sangue gelou. Eles sabiam sobre nossa ida à fazenda. Não sei do que você está falando, tentei responder, mas minha voz não soou convincente nem para mim mesmo. Sei sim, Pablo. E sabe o que mais eu sei? Sei que você não está sozinho nessa. A filhinha do Roberto também está metida nisso. Agora você vai fazer exatamente o que eu mandar, João continuou, sua voz carregada de ameaça. Vai continuar a viagem normalmente até o ponto de entrega. Qualquer tentativa de fuga ou de comunicação com a polícia, e tanto você quanto Amanda vão ter problemas muito sérios. Minha mente disparou. Como eles haviam descoberto sobre Amanda? Será que ela estava em perigo? Tentei me manter calmo e pensar no plano que havíamos traçado com Marcelo. O dispositivo de rastreamento estava funcionando, e toda a nossa conversa estava sendo transmitida para a equipe de apoio. 2 horas depois, quando cheguei ao ponto de entrega,
um galpão isolado numa fazenda abandonada, vi que a situação era muito pior do que imaginava. Havia pelo menos 6 homens armados esperando, além de vários carros e outro caminhão. Este não era apenas um ponto de entrega, era o centro de uma operação muito bem organizada. Desça do caminhão devagar, Pablo ordenou um dos homens, apontando uma arma para mim. E mantenha as mãos onde eu possa ver. Obedeci, tentando identificar possíveis rotas de fuga, mas estava completamente cercado. Foi então que vi algo que me fez o coração parar. Amanda estava ali, mas não como prisioneira. Ela estava conversando naturalmente com João Mendes e outro homem que eu não conhecia, claramente à vontade na situação. Quando nossos olhos se encontraram, vi neles uma frieza que nunca havia visto antes. Desculpa, Pablo, ela disse, se aproximando. Mas você realmente achou que eu estava do seu lado? A realização me atingiu como um soco no estômago. Amanda não estava tentando denunciar o pai, ela estava protegendo a operação. Toda a história sobre descobrir irregularidades, sobre querer fazer a coisa certa, havia sido uma mentira elaborada para me usar como isca e descobrir se eu sabia alguma coisa. Você viu coisas demais na fazenda, Pablo, João disse, se aproximando com um sorriso cruel. E esse seu amigo investigador da Polícia Federal também vai ter alguns problemas em breve. Meu sangue gelou quando percebi que eles sabiam sobre Marcelo também. A operação já está comprometida por causa da sua curiosidade, Amanda disse, mas agora sua voz não tinha mais nada da doçura que eu conhecia. Papai ficou muito desapontado quando soube que você estava espionando. Ele realmente gostava de você, Pablo. Foi então que ouvi o som que havia estado esperando, helicópteros se aproximando. A equipe de Marcelo havia rastreado nossa localização e estava chegando para o resgate. Mas pelos olhares dos criminosos ao meu redor, percebi que eles também estavam esperando por isso. Você achou mesmo que não sabíamos do seu amiguinho investigador? Amanda riu, puxando uma arma da cintura. Pablo, você foi usado desde o primeiro momento. E agora vai servir como garantia para nossa fuga. O que aconteceu a seguir foi um turbilhão de acontecimentos que mudaria minha vida para sempre. Os helicópteros da Polícia Federal cercaram a área, mas os criminosos estavam preparados. Eles haviam transformado o local numa fortaleza, com várias rotas de fuga e pontos de defesa estratégicos. Durante o confronto que se seguiu, descobri que nem tudo era o que parecia. Marcelo não era apenas um investigador. Ele era o líder de uma operação especial que vinha monitorando essa rede criminosa há mais de um ano. E Amanda? Amanda estava trabalhando como informante para a polícia há meses, fingindo ser cúmplice do pai para conseguir evidências. Pablo, desculpa por ter que enganar você também, ela gritou por cima do barulho dos tiros e helicópteros, mas não podíamos correr o risco de nossa infiltração ser descoberta. Você teve que acreditar que eu era criminosa para que sua reação fosse natural. A operação foi um sucesso. João Mendes e seus comparsas foram presos, uma quantidade enorme de drogas e armas foi apreendida, e dezenas de animais silvestres foram resgatados e devolvidos à natureza. Mas o Sr. Roberto não estava lá, ele havia fugido assim que percebeu que a operação estava comprometida. Nos dias que se seguiram, a verdade toda veio à tona. Amanda havia descoberto as atividades ilegais do pai meses antes, e em vez de simplesmente denunciá-lo, decidiu trabalhar com a Polícia Federal para desmantelar toda a rede. Eu queria salvar o máximo de pessoas possível, ela me explicou depois, incluindo você e os outros motoristas que estavam sendo usados. O Sr. Roberto foi capturado 2 semanas depois tentando sair do país. Durante o julgamento, ficou provado que pelo menos 15 motoristas da empresa haviam sido usados como laranjas, transportando cargas ilegais sem saber. Todos foram inocentados, e alguns, como eu, receberam reconhecimento oficial por ajudar na investigação. Hoje, 6 meses depois desses acontecimentos, trabalho numa nova empresa de transportes, desta vez sabendo exatamente o que estou carregando. Amanda voltou para a universidade e está terminando o curso de administração, mas agora com planos de trabalhar na área de compliance e combate ao crime organizado. Às vezes, quando estou dirigindo pelas estradas do Amazonas, penso em como nossa vida pode mudar de uma hora para outra. Um simples aceno no acostamento da rodovia me levou a descobrir uma realidade que eu nunca imaginava que existisse. Aprendi que nem sempre as pessoas são o que parecem ser, que a coragem às vezes vem quando menos esperamos, e que fazer a coisa certa nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena. A estrada continua me chamando todos os dias,
mas agora eu a percorro com uma consciência diferente. Sei que meu trabalho é honesto, que minha carga é limpa, e que posso dormir tranquilo sabendo que não estou contribuindo para o sofrimento de ninguém. E quando passo pelo quilômetros 214 daquela rodovia de Manaus, sempre lembro do dia que minha vida mudou para sempre. Amanda e eu mantemos contato, não como um romance que poderia ter sido, mas como companheiros que passaram juntos por uma experiência que nos transformou. Ela se tornou uma das pessoas mais corajosas que conheço, disposta a sacrificar sua própria segurança e relação familiar para fazer o que era certo. A lição que levo dessa experiência é que todos nós temos a responsabilidade de permanecer vigilantes, de questionar o que não parece certo, e de ter coragem para agir quando descobrimos algo errado. A estrada da vida às vezes nos leva por caminhos que nunca esperávamos percorrer, mas é nesses momentos que descobrimos do que realmente somos feitos. E assim termina minha história, com a certeza de que, mesmo nas situações mais difíceis, sempre há uma luz no fim do túnel para aqueles que escolhem seguir o caminho certo. A estrada continua, e eu continuo nela, mas agora com a paz de espírito que vem de saber que estou fazendo a diferença de forma positiva no mundo. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta. Até a próxima!